Mori de Segundo 1 haciendo una entrevista al señor Carlos Alberto Potoco, escritor y profesor de historia. É um prazer estar com umas alunas tão dedicadas. E eu vou falar em português, porque em portunhol fica muito feio, não? Sí. Muito bem, o que vocês gostariam de saber de livramento? Bueno, queríamos saber en qué trabaja usted en esa época. Nessa época eu era nos anos de 1955, quando nasci aqui na fronteira, de Santanense, e toda a vida fui servidor público e trabalhei 30 anos em saúde pública. Eu sou técnico de laboratório e trabalho com as doenças infecto-contagiosas de fronteira. E agora estou jubilado, medicando solamente a escrever e a estudar. Embora em toda a minha vida he leído muito e estudado bastante sobre nossas origens. Como vocês sabem, a nossa fronteira é muito rica e ela foi construída com muita luta, muito sangue, muitas armas e muitos amores também, porque nós temos aqui na fronteira uma das fronteiras onde mais existe casamento entre duas nacionalidades. Por isso que creio eu que vivemos em paz, porque os soldados uruguaios casaram com brasileiras e soldados brasileiros casaram com uruguaias ao longo de tantos anos. E eram gauchos que viviam em campo aberto com os índios, carneando, contrabandeando, em toda uma idiosincrasia própria nossa, que é nossa cultura, que homens que viviam solos não respeitavam partido e nem governo. Então, daí a nossa formação com esses homens valorosos que nós tivemos. E o povoado de Santana do Livramento iniciou por 1823, a quase 75 quilômetros daqui. Era junto com Alegrete. E Artigas, que era muito malo na época, porque Artigas era muito bueno para os uruguaios. Para os brasileiros não era muito bueno, não, porque a ele... Como era a política? A política era de caudilhos. Nós tivemos durante a colonização aqui nas fronteiras, desde a Revolução dos Farroupilhas, o Bento Gonçalves era casado com uma uruguaia, vivia no Uruguai, em Melo. Grandes propriedades, a maior parte dos heróis da Revolução Farroupilha tinham propriedades nas redondezas de Melo, no Uruguai. E Aparício Saraiva, que era brasileiro, também se rebelou contra o governo uruguaio na época e ficou morando lá. Os irmãos deles eram brasileiros e ele se nacionalizou uruguaio. E as nossas fronteiras sempre não existiram quando os povos nossos, os brasileiros ou os uruguaios, se rebelavam contra seus respectivos governos. Então os brasileiros davam apoio para os revolucionários uruguaios, quando era do lado de lá, e quando era do de cá, o Aparício Saraiva veio com 3 mil homens, atravessou a fronteira para ajudar os federalistas na Revolução de 1823. Os uruguaios vieram nos ajudar, junto com 3 mil homens de Aparício Saraiva, nos vieram nos ajudar. ¿Y cuál era la moneda usada? A moneda usada era a moneda em réis, se chamava réis. E é muito difícil e a moneda daquela época para hoje, ela quase não circulava muito, porque usavam muito a troca de... O pessoal usava muito a troca de bens
o escambo, que se diz, você trocava gado por armas, armas por cavalos, existia muito isso. As moedas que existiam acá, solamente os homens muito ricos, os estanceiros que viajavam mais para a Europa para ir buscar presentes e perfumes e pratarias e pratos, só eles que usavam mais a moneda. O resto, os trabalhadores, de uma maneira geral, do campo, trabalhavam mais pela posada e pela comida, que se dizia antigamente. E eram pessoas que encampavam ideias juntos com os estanceiros, que os estanceiros naquela época, eles ganhavam terra sempre. Bueno, queremos agradecerte por la entrevista e invitarte para ir un día al Liceo Doctora Celia Pomoli para informarles a los otros alumnos de su trabajo. Seria um prazer, eu posso até preparar um vídeo para dar uma explicação para todos vocês, conversar com mais calma. Por incrível que pareça, a gente conhece pouco a história os brasileiros conhecem pouco a história de Rivera e os ribeirenses conhecem pouco a história de Santana do Livramento. E agora, como a nossa cidade está crescendo, a nossa fronteira está crescendo muito com os turistas, nós temos que ter essa preocupação de ter a informação da nossa história para contar para os nossos visitantes, né? Isso é muito importante porque a nossa fronteira é uma fronteira muito rica de história. Rivera e Livramento são cidades privilegiadas com todas as pessoas que já cruzaram por aqui, importantes. Os acordos dos presidentes do Brasil e do Uruguai, no Parque Internacional, tudo foi feito de uma maneira exemplar para o mundo, de amizade, de companheirismo e até econômica. A única coisa que falta unir aqui na fronteira, que não está muito longe, é a Celeste e os Canarinhos. Mas mesmo assim já se viu fotografias, não? Com brasileira, com a bandeira brasileira e uruguaia com a bandeira uruguaia comemorando na Copa do Mundo. Então eu acho que não está muito difícil isso aqui na fronteira. Muito obrigado e foi um prazer conhecê-las. Muchas gracias. I'm lost